Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito peculiar que aconteceu na Terra que provavelmente nunca mais vai acontecer, ou pelo menos os seres humanos nunca vão presenciar. Então, se você está curioso, fica aqui até depois da vinheta que eu vou começar a falar sobre o reator nuclear de Oklo. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. Se você não é inscrito aqui no canal, já dá uma força, se inscreva aqui no canal, deixe um curtir, compartilhe, comente alguma coisa se você já conhecia sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, porque é muito difícil fazer divulgação científica, é muito difícil você ter incentivo para continuar fazendo divulgação científica, e divulgação científica é uma coisa muito importante, porque faz com que as pessoas aprendam ciência, se interessem por ciência e no futuro evitem cometer erros, falando sobre ciência, obviamente. Então vamos lá, vamos falar sobre esse reator nuclear de Oklo. Oklo é uma região de um país africano chamado Gabão, que fica na região central da África, fazendo fronteira às costas dele, banhado com o Oceano Atlântico. O Gabão é um país que foi colonizado pelos franceses, então ficou muito tempo na mão deles e somente conseguiu a independência na década de 60. Nesse período, os franceses tomaram conta e exploraram o Gabão, principalmente nas suas florestas tropicais, procurando riquezas, uma vez que os franceses tinham vários territórios na África e até mesmo na América do Sul, como por exemplo a Guiana. Então os franceses iam muito em busca de ouro, diamante, então eles vinham com uma certa propaganda, uma certa ideia de que eles eram protetores desses países africanos. E até um certo ponto foram. Teve alguns momentos onde o tráfico negreiro no século XIX foi barrado pelos próprios franceses. Obviamente isso aí tem todas as características históricas e comerciais que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas vamos falar então que o Gabão era um país que tinha uma certa importância exploratória para a França. E o que aconteceu? Na década de 50, os franceses descobriram numa região do Gabão, mais ou menos no sudeste do Gabão mais especificamente, um local, esse local era conhecido como Oklo, e já havia até uma cidadezinha com uma certa importância ali por perto, chamada Franceville. Desculpem meu francês, não sou muito bom para falar as coisas em francês. E nessa cidadezinha que tinha uma certa importância lá, eles descobriram uma mina de urânio. Então, na década de 50, o planeta tinha conhecido a força da energia nuclear por causa da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre o Japão. Então, sabia-se que uma pequena massa de material radioativo era potente o suficiente para arrasar cidades, E o que acontece com esse material? O material radioativo ele tem uma reação que é chamada de reação em cadeia, onde nós temos uma pequena partícula que se choca com um núcleo, no caso um núcleo de um desses átomos radioativos, e ela libera mais outras partículas. Essas outras partículas vão se chocar com outros átomos radioativos que vão liberar mais partículas e assim por diante. Então vai acontecendo o quê? Vai acontecendo o que nós chamamos de fissão nuclear. Essa partícula ela bate no átomo e rompe ele em 2 partes iguais. Obviamente essas 2 partes iguais vão acabar liberando ou partículas alfa, beta, prótons, radiação gama. Então elas vão liberando essas partículas, essas ondas, e essas ondas vão quebrando outros átomos, e assim então nós temos uma reação que muitas vezes pode ser uma reação termonuclear, que é a que nós utilizamos hoje no fissionamento dentro das usinas nucleares, mais especificamente. Então nós fazemos o que? Nós pegamos esses átomos que estão liberando energia e fazemos com que eles aqueçam a água para que girem turbinas. Então, em teoria, é uma coisa bem simples, se a gente parar para pensar. Não muda muito da ideia de um motor a vapor, por exemplo, de uma locomotiva, Você pega aquele vapor aquecido e ele gera uma pressão, e essa pressão passa por uma turbina e ela gira essa turbina. Então, você põe um dínamo na outra ponta e você tem o que? Você tem energia elétrica. Basicamente, é essa a ideia.
Então todo mundo estava procurando, os países desenvolvidos estavam procurando fontes de energia para poder desenvolver essas usinas nucleares. E a França, que não é boba nem nada, estava procurando no território africano. Por quê? Porque o território africano é muito extenso. Então você pode encontrar desde ouro até urânio. E foi o que aconteceu. Nessa mina, na região de Oclo, perto de Franceville, eles encontraram essa mina de urânio. E o que eles descobriram lá? Primeiro fizeram uns testes para descobrirem quais isótopos tinham lá, e era muito comum 3 isótopos. O isótopo 234 do urânio, o isótopo 235 do urânio e o isótopo 238 do urânio. Então ali você tinha uma fonte que realmente iria ser muito útil para gerar energia. Adiantando um pouco no tempo, o que nós podemos lembrar, né? Que aquela região do Gabão, até hoje eles costumam dizer que eles são responsáveis pela energia elétrica daquele período na Europa. Por quê? Porque a França começou a pegar aquele urânio, levar para a Europa e produzir energia nas usinas nucleares. Então era muito comum você ouvir os gaboneses dizendo: sabe aqueles trens bala que tem na Europa? Eles só funcionam por causa do Gabão, por causa que nós mandamos energia para lá, né? Infelizmente, eles mal imaginavam que eles estavam sendo roubados, né? Porque energia nuclear é uma coisa muito cara. Então você encontrar uma grande mina de urânio, isso aí faria com que o estado do Gabão, né, se assim podemos dizer, se desenvolvesse muito, né? Ele só precisava desenvolver a tecnologia para isso, ou pelo menos vender esse material para a Europa, né? Mas deixando essas características políticas e econômicas de lado, vamos voltar ao que os franceses descobriram, né? O que os cientistas descobriram. Eles descobriram que haviam então esses 3 isótopos, mas o isótopo 235 estava numa quantidade muito menor do que o normal encontrado na natureza. O normal que você vai encontrar na natureza é de aproximadamente 0,720%. E é naquela massa que os franceses estavam analisando, eles encontraram o quê? Encontraram 0,717, ou seja, parte daquele urânio tinha desaparecido de alguma forma. Levou muito tempo para eles criarem uma teoria. E na década de 70, os cientistas conseguiram elaborar uma ideia. E a ideia foi a seguinte: naquela região onde haviam as minas de Oclo, ocorria chuvas. E essas águas elas entravam pelas rochas até chegar nas cavernas. E ali naquelas cavernas onde tinha esse urânio, o que eles descobriram? Eles descobriram que essa massa de urânio, no caso o urânio 235, acabava reagindo com a água. Então a água fazia com que começasse a ocorrer essas quebras dos átomos, como eu disse anteriormente. E com essas quebras dos átomos você tinha o quê? Você tinha reações termonucleares. Essas reações aqueciam toda a região, essa água evaporava e acabava a reação por aquele momento, até que chovesse novamente, enchesse as cavernas e a reação reiniciasse. Isso daí durou até grande parte da massa do urânio 235 ser totalmente consumida, ou seja, os átomos foram quebrados no meio, liberando grande energia. Então isso daí é uma coisa extremamente rara acontecer, porque geralmente a fissão nuclear depende de coisas que são tecnológicas para acontecer. Mas na natureza, geralmente essas coisas acontecem em estrelas. E há 2 bilhões de anos atrás, ou seja, no período pré-cambriano, isso aí aconteceu naturalmente. Por isso que eu falo que dificilmente nós vamos ver isso acontecer naturalmente, por exemplo, nas cavernas de Oclo de novo, né? Atualmente todo o urânio foi removido de lá e hoje as minas estão fechadas, não tem mais extração de urânio de lá. Os cientistas na época da década de 70, eles disseram que foi consumido 200 quilos de urânio 235. Esses 200 quilos eram suficientes para fazer mais de 12 bombas atômicas. Então, há 2 bilhões de anos atrás, nós tivemos um reator nuclear natural na Terra que consumiu uma energia de 12 bombas atômicas. Então, pessoal, esse vídeo aqui é para trazer uma ideia de que a natureza ela tem coisas muito potentes acontecendo, né? E que a gente jamais conseguiria dominar, né? E é muito interessante você saber que coisas da energia nuclear acontecem de forma natural, seja numa estrela,
seja até mesmo na Terra. Então pessoal, espero que você tenha aprendido algo novo nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.